Bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula. História para o nono. Bom dia, minha filha. Nós estamos vendo a Segunda Guerra Mundial. Bom dia a todos. Estamos vendo a Segunda Guerra Mundial e paramos nos nossos slides em algumas questões do Enem. Nós vamos, então, dar continuidade ao que nós vimos nos slides ontem e vamos tentar resolver algumas questões do Enem. É necessário que vocês, desde o nono ano, já se acostumem com questões contextualizadas. O que é uma questão contextualizada? Uma questão contextualizada é uma questão que traz um texto que deve ser lido, e esse texto ele tem informações sobre a questão, e muitas vezes, no próprio texto, pode encontrar indícios da resposta. Então, as provas contextualizadas são, em boa parte, provas interpretativas, provas que te obrigam a relacionar o que tu sabe com o que é perguntado. Muitos alunos estão acostumados, como eu já comentei com vocês, com aquela prova linear. Uma pergunta pequena, uma resposta imediata. E muitos alunos acham que vão encontrar isso em provas de Enem, em provas de concurso, e não vão encontrar. Os modelos de provas atuais, eles relacionam o que tu sabe e fazem que tu relacione o teu conhecimento com a pergunta. Vamos dar uma olhada em algumas questões. Vamos fazer juntos, a princípio. Eu quero que vocês notem que, apesar da pergunta parecer algo realmente mirabolante, ela é bem simples e, com os conhecimentos que vocês possuem, certamente vocês conseguiriam resolvê-la. Lembrando que nós vimos na última aula a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética pelos nazistas, vimos as causas pelo qual os nazistas fracassaram, vimos o início da Guerra do Pacífico e o seu fim também, né? Ou seja, os japoneses e seu eterno processo expansionista em relação à Ásia e o domínio do Oceano Pacífico, o qual eles queriam ter o controle para o comércio marítimo. Um minutinho só. O qual eles queriam ter o controle para o comércio marítimo. Vimos também que os japoneses eles tinham uma espécie de doutrina Monroe ao contrário, né? A doutrina Monroe americana, ela diz que a América é para os americanos, todos os americanos. Já a doutrina Monroe, do lado dos nossos amigos japoneses, dizia que a Ásia era dos japoneses, né? Então, eles tinham uma doutrina Monroe muito esquisita também, né? Vimos que, para terminar a guerra com o Japão, pelo menos essa é a versão oficial, os norte-americanos acreditavam que os japoneses, devido àquele espírito do samurai, jamais desistiriam de lutar, não importando as baixas que tivessem. Então, usaram como artifício para convencê-los as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Que convencimento, né? Bom, vamos dar uma olhadinha nas perguntas. Vamos tentar analisá-las juntos, né? Vocês verão que não é tão misterioso assim. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Para a gente não cair naquela mazela da última aula, né, que eu falei e estava sem som. Então, vamos ver aqui questões do Enem, eu botei apenas 5. Essa é uma questão do Enem sobre a Segunda Guerra Mundial, que caiu no Enem de 2015. Então, vamos ver o que a gente compreende disso, ok? Bom, a participação da África na Segunda Guerra Mundial deve ser apreciada sob a ótica da escolha entre vários demônios. Bom, nós vimos naquele documentário que Hitler possuía um general na África, Rommel, um dos mais famosos generais nazistas,
e vimos que ele tinha na África uma unidade que fazia tremer tanto africanos como não africanos, que eram African Corps, tá? E o Rommel era um gênio, um dos maiores gênios militares do exército nazista, e conseguiu várias conquistas para os nazistas. Só que ele começa, depois de 1942, a sofrer forte oposição pelos britânicos. Eu espero que vocês lembrem disso, está naquele documentário. Eu coloquei aquela aula, aquele documentário lá na plataforma, se quiserem rever, tá? Então, realmente, o continente africano, como quase todos os continentes, praticamente todos os continentes da Terra, tiveram participação na Segunda Guerra Mundial, tá? Agora, gente, o que a gente tem que analisar é o seguinte, que a África, o que ele está falando aqui, é que a África, além de tudo que passou, ela ainda tinha que escolher entre vários maus, vamos dizer assim, entre várias coisas ruins, tá? Daí ele diz que o engajamento da África não foi um processo de colaboração com o imperialismo. Vocês sabem, espero que lembrem, do movimento imperialista ocorrido devido, isso é conteúdo das séries passadas, o movimento imperialista dos países europeus em relação à África e Ásia, né? Então ele diz que esse problema da Ásia, esse problema da África com os nazistas, com os italianos, não é por causa do imperialismo, claro que não, é por causa da Segunda Guerra Mundial, mas uma luta contra uma forma de hegemonia ainda mais perigosa. Então, o que ele está falando aqui, traduzindo, é que a África, ela realmente foi afetada, e nós sabemos disso, pela Segunda Guerra Mundial, que realmente nazistas e fascistas estiveram no continente africano, provocando destruição, dando ênfase aos nazistas, o seu general Rommel e o seu African Corps, que fizeram grandes estragos na África, só não conseguiram fazer um estrago maior devido à ação dos britânicos, os ingleses. Nós vimos que esse estrago que está acontecendo na África não é por causa do imperialismo que ocorreu há algumas décadas atrás, mas é por causa da Segunda Guerra Mundial. É isso que ele está falando. Só que ele diz que agora a luta não é contra um inimigo, mas é contra uma forma de hegemonia mais perigosa. Então, traduzindo aí, ele quer saber que ideologia tenta se apossar da África que era mais perigosa que o antigo processo imperialista impetrado pelas nações europeias. Bom, nós estudamos, espero que vocês lembrem, porque a gente está estudando isso em algumas aulas, que as novas ideologias que surgiram e que provocaram essa guerra é o fascismo e o nazismo, sendo que o nazismo é um derivado do fascismo, que acrescenta, o fascismo já é horrível, mas eles ainda acrescentam as teorias raciais como ideologias políticas. Então, o que nós temos aqui de opções? Ele está dizendo aqui que o mal que surgiu na África, pior que o imperialismo, foi o comunismo. Gente, foi o comunismo que surgiu na África? É o comunismo que está tentando dominar a África? Sim ou não? Vamos lá, responda. Não. 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 É o capitalismo que está tentando dominar a África nesse momento? Não. É o... Não também. Claro que não. É o fascismo? Sim. Sim, exatamente. Olha como é fácil. Na realidade, só aqui, ó, tu já matou a questão. Só pode ser a C. O único elemento que se encontra na África nesse momento, tentando uma dominação territorial e impondo sobre esse continente, o continente africano, o seu povo, uma dominação cruel, porque eles levam com eles, além... Só um pouquinho, gente, me perdoem.
porque eles levam com eles, além das doutrinas fascistas, totalitárias, vão levar também as doutrinas raciais, é o fascismo e o nazismo. Então, só aqui tu já matava a questão, né? A questão morre aqui, ó. Então, é óbvio que é C. O socialismo não é, e o colonialismo já passou há muito tempo. Então, a segunda parte da resposta é que é o fascismo e a adoção do determinismo biológico. O que é determinismo biológico? Determinismo biológico é a mesma coisa que eugenia, a mesma coisa que teoria da raça, da superioridade da raça branca sobre as demais. Então, observa que é uma pergunta muito simples, mas tu tem que analisar a pergunta e ver que o âmago dessa pergunta é: que luta que está acontecendo na África, que hegemonia é essa que estão tentando colocar na África, que foi pior que o imperialismo? Só pode ser o fascismo. Fascismo sobre a máscara perversa de sua versão pior, que é o nazismo. Ok? Então, a resposta da primeira é C. E o que é determinismo biológico? Eugenia, a superioridade da raça branca sobre as demais raças. Ok? Então, aqui nós já podemos observar que não é tão difícil de matar essa questão. Bastaríamos relacionar Segunda Guerra Mundial com o fascismo. Ok? Vamos para a próxima. Vamos analisar a próxima questão. Questão do Enem, Segunda Guerra Mundial, 2012. Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, movimentos como o de maio de 68 ou campanhas contra a Guerra do Vietnã culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Seus slogans tais como, quando penso em revolução, quero fazer amor, se tornam símbolos da agitação cultural dos anos 60, cuja a inovação relacionava-se. Bom, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, nós vamos ver que de 45 até os anos 60, inicia uma campanha, que é o movimento hippie, o movimento de paz e amor, tá? Mas, somente lendo isso aqui, ó, tu já consegue responder a pergunta. Porque o que ele está falando aqui? Que depois da Segunda Guerra Mundial surgiram nos anos 60 movimentos cujo slogan era paz e amor, que a pessoa prefere fazer amor do que fazer revolução. Então, vamos ver agora, só sabedor disso, que as pessoas, os jovens, principalmente dos anos 60, depois da Segunda Guerra, a Segunda Guerra acabou em 45, nós estamos falando dos anos 60, elas não querem, elas criam um movimento que não querem mais revolução, elas preferem fazer amor. Vamos ver os itens que estão aqui, e vamos ver qual item responderia essa questão interpretativa, essa questão contextualizada. Letra A contestação da crise econômica europeia. Alguém está falando em crise econômica aqui em cima, gente? Tem alguém falando em crise? Não. Não, ninguém falou nada disso. Ninguém está falando nada disso. Está falando que depois da Segunda Guerra Mundial, lá nos anos 60, os jovens criaram slogans que falavam: quando penso em revolução, quero fazer amor. Não tem nada a ver com isso. Vamos para B. A organização partidária de juventude comunista. Tem alguém falando em comunismo aqui? Também não. Também não. Então não pode ser a B. Vamos lá. A unificação das noções de liberdade social e liberdade individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Veja bem, aqui está falando que as pessoas querem ter a liberdade, querem ter a oportunidade de deixar de pensar em revolução e de fazer amor, né? O ato de fazer amor é um ato físico, é um ato em que se usa o corpo e é um ato em que se procura a libertação através dessa utilização do corpo e do prazer. Então, provavelmente, a resposta é a letra C.
Eles querem libertação social, libertação individual, fornecendo um novo significado político ao uso do corpo. Fazer amor, uso do corpo. Mas vamos deixar em stand-by. Vamos ver as demais alternativas. Por enquanto, nós estamos acreditando que a letra C é a única que falou em corpo, aqui fala em fazer amor. É a única que falou em não querer mais revolução, querer liberdade, amor e paz. Bom, que falou em liberdade está aqui, liberdade social, liberdade individual. Vamos ver a D. A defesa do amor... Alguém fala em amor cristão aqui em cima? Não. Não, Esse negócio de sair fazendo amor aí, né? não parece A muito igreja cristão. permite ou é só depois de casado? Depois de casamento. Depois de casado. Então, não é a D também. Vamos para a última. Ao reconhecimento das culturas de gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças. Está falando em rock aqui em cima, gente? Onde é que tem rock aí? Não tem rock aqui em cima. O que ele está falando, para resolver essa questão, o segredo está aqui no entre aspas. Que eles cansaram de guerra e agora eles querem fazer amor, querem paz, querem liberdade, né? Então, se tu realmente interpretar isso aqui em cima, tu vai ver que a única resposta possível é essa. Eles querem unificação, querem que o mundo inteiro tenha a mesma noção de liberdade social individual, dando, inclusive, um significado político ao uso do corpo. Quando for pensar em fazer guerra, faça amor. Esqueça esse negócio de guerra e violência. Então, a resposta da 2 é C. O segredo do Enem, por ser uma prova contextualizada, é interpretação. Tá ok? Vamos para a próxima. Questão de número 3. Aqui, ó, gente, vocês têm uma capa, não sei se está dando para ver bem, tem um personagem da DC, o Capitão América. Vocês conhecem o personagem Capitão América, aquele dos Vingadores, né? Conheço. O Capitão América ele foi criado no período da Segunda Guerra Mundial, principalmente depois do ataque a Pearl Harbor, e ele personifica os Estados Unidos. Quando ele foi criado, o grande objetivo de sua criação era a luta contra os regimes imperialistas, fascistas e nazistas. E aqui, se vocês olharem bem a figurinha, o Capitão América está dando um soco no Hitler. Olha o Hitler aqui. Olha o Capitão América metendo a munheca no Hitler. Então, agora vamos, depois de olhar a capa da revista, vamos para cá. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra o que os Estados Unidos lutou, gente, na Segunda Guerra Mundial? Contra o nazismo, contra o fascismo e contra o imperialismo japonês. Ou seja, ele lutou contra esse eixo, né? Ele lutou contra os regimes totalitários. Então, vamos lá. Vamos ver as opções que está aqui. A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. Não. A Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial... Desculpa, gente, deixa... É que estou com um probleminha na sala do 8º. A entrada não está automática, eu tenho que dar manual aqui. A Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial. A Tríplice Aliança da Primeira Guerra Mundial é Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro nem existe mais. Como é que os Estados Unidos ia estar lutando contra eles? Então, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Aqui realmente está interessante. Porque o que está mostrando aqui é o Hitler enfiando a mão na cara do Hitler. O Hitler era nazista. Um dos princípios do nazismo, do fascismo, é o totalitarismo. Vocês lembram as características? Pois é, totalitarismo. Então, ele está lutando contra o Hitler é nazista, e os nazistas e fascistas são regimes totalitários. Então, provavelmente a resposta é a B. O Capitão América na Segunda Guerra Mundial, ele está mostrando a atuação dos Estados Unidos lutando contra fascismo, nazismo e imperialismo japonês. Todos esses regimes são totalitários. Então, provavelmente, seja a letra B. Vamos ver as outras opções. O poder soviético durante a Guerra Fria.
Mas aqui está falando da participação do Capitão América lutando na Segunda Guerra Mundial. Ele está até enfiando a munheca no Hitler aqui. E a Guerra Fria vem depois da Segunda Guerra Mundial. Então não pode ser isso. O movimento comunista na Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã vem depois da Segunda Guerra Mundial. E a revistinha está mostrando ele enfiando a porrada no Hitler. Não pode ser. O terrorismo internacional após 11 de setembro. 11 de setembro é em 2001, e aqui a gente está vendo ele lutando contra os nazistas, mais precisamente enfiando a porrada no Hitler. Então, essas três aqui, a C, a D e a E, nem se considera, porque são depois da Segunda Guerra Mundial. A primeira não se considera, porque é antes da Segunda Guerra Mundial, é na primeira. Então, mesmo que vocês não tivessem entendido muita coisa, a resposta é B. Essa imagem, essa capa de revistinha, mostra o Capitão América, que personifica os Estados Unidos, lutando contra os regimes totalitários da Segunda Guerra Mundial, que foram o fascismo e o nazismo, e também podemos considerar o imperialismo japonês. Então, a resposta da questão 3 é letra B de bola. Letra B de bola. Então, se aqui está o Hitler e aqui está o Capitão América, e ele está na Segunda Guerra Mundial, enfrentando nazistas, enfrentando o líder maior dos nazistas, que é Hitler, então isso aqui não tem nada a ver com o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, né, que foi a Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, e o ataque a 11 de setembro às Torres Gêmeas, e também não tem nada a ver com a Primeira Guerra Mundial. Por eliminação, só para o período que a capa de revista está apresentando, seria a letra B de bola. Tá certo? B de bola, a capa representa os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e sua luta contra os regimes totalitários. Vamos para a próxima. Questão de número 4, sobre a Segunda Guerra Mundial também, é de 2009. O ataque japonês a Pearl Harbor e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Então, ele está dizendo que uma das causas da guerra entre americanos e japoneses, uma das, foi o desgaste das relações entre ambos os países. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera de coprosperidade da Ásia Oriental, considerada como a doutrina Monroe japonesa. O que é isso, gente? Depois de 1934, os japoneses não escondiam mais que o melhor para a Ásia, que o melhor para o Oriente, é que ele fosse totalmente controlado pelo Japão. Então, eles criaram uma espécie de doutrina Monroe, ao contrário. A doutrina Monroe ela foi criada pelos Estados Unidos e, como eu falei anteriormente, falava América para os americanos. Os japoneses criaram a Ásia para os japoneses. O resto não. Chinês, coreano, não. Para os japoneses. Então, é uma doutrina Monroe ao contrário, né? Então, aqui ele fala que já havia problemas na relação entre Japão e Estados Unidos, e também falou que, desde 1934, os nossos amigos japoneses passaram a falar abertamente, né, sobre um processo expansionista japonês na Ásia, onde eles pregavam, que a Ásia deveria pertencer aos japoneses. A expansão japonesa já havia começado em 1895, quando venceu a China e impôs o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer tutela sobre a Coreia. Devido à sua proteção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e Rússia. Então, o processo expansionista japonês fez com que eles tivessem, desde 1895, atritos com China e Rússia. Olha, todas essas informações não precisa saber, ele está te dando.
A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 31 e, a seguir, a China em 37. Então, por que isso? É o processo de expansão japonesa. Se vocês lembrarem, gente, a Guerra do Pacífico, vocês vão observar que essa guerra é o resultado do processo expansionista japonês, principalmente porque os japoneses queriam controle do Pacífico para controlar o comércio no Pacífico. Então, vocês, mediante a tudo isso que ele está falando, e ele não está perguntando, ele está dando informações a vocês. Pessoal, me dê só um minutinho aqui, por favor. Deixa eu ver uma coisa aqui que está um... Tá, gente, vamos continuar então. Então, o que nós vimos aqui, o que nós estamos vendo aqui, sem sombra de dúvida, é ele se referindo ao processo expansionista japonês, né? Então, aqui até a pergunta é essa, sobre a expansão japonesa, sobre o processo expansionista japonês, podemos afirmar, infere-se que pode-se afirmar, o Japão tinha uma política expansionista na Ásia, de natureza bélica, diferente da doutrina Monroe. Olha só. Essa está perfeita. O Japão tinha uma política expansionista. Tinha. Aonde? Na Ásia. Verdade. Eles diziam que toda a Ásia deveria ser controlada pelos japoneses. De natureza bélica. Verdade. Todas as conquistas do processo expansionista japonês foram através da guerra. E eles tinham diferente da doutrina Monroe. Diferente da doutrina Monroe, porque a doutrina Monroe falava América para todos os americanos. Americanos do Sul, do Norte e Central. Aqui não. O Japão diz Ásia para os japoneses. Então, a provavelmente seja a nossa resposta. Vamos olhar as demais questões. E então, o que houve aqui? Oh, meu Deus, saída. Só um pouquinho, deixa eu colocar lá de novo. Vamos lá. Então, saí de novo. Ô, Luciano, velho, tá? Pronto. Então, aqui nós podemos observar que a primeira opção, ela fala sobre o expansionismo japonês. Fala que o Japão tinha uma política expansionista em relação à Ásia, que era de natureza militar, de natureza bélica, e essa filosofia dos nossos amigos japoneses era bem diferente da doutrina Monroe. Totalmente diferente. Por quê? Porque eles diziam que a Ásia era para os japoneses. Tá ok? Vamos para o B. Então, provavelmente seja A. Vamos ver o B. O Japão buscou promover a prosperidade na Coreia, tutelando a semelhança dos Estados Unidos faziam. Gente, aqui nada a ver. Realmente, o Japão ele invadiu a Coreia, né? Mas promover prosperidade também já é demais, né? Então, vamos para o C. O povo japonês propôs cooperação nunca. O povo japonês não propôs cooperação com os Estados Unidos. Pelo contrário, eles entraram em guerra com os Estados Unidos. Então, a C não pode. A China aliou-se à Rússia contra o Japão. Em algum momento vocês viram a China se aliando à Rússia, gente? Não. Não, então não pode ser C. Né? A Manchúria era território norte-americano e foi ocupado pelo Japão. A Manchúria não era território norte-americano, imagina, e originando a guerra entre os dois países. O que originou a guerra entre Japão e Estados Unidos, nós vimos isso, foi o ataque a Pearl Harbor,
Então, não pode ser a E. Logo, é exatamente o que nós acreditávamos. A resposta para essa questão é a letra A. Tá ok? Observa como, para responder uma questão do Enem, tu tem que buscar todos os conhecimentos que tu tem que interpretar a pergunta, ver o que ela lhe dá de informação também. Senão fica muito complicado. Mas, se tu for analisar friamente, é até fácil, porque as alternativas são absurdas. Se tu vê as alternativas depois da A, todas elas são absurdas. O Japão promovendo prosperidade, o povo japonês se aliando aos Estados Unidos, a China se aliando à Rússia, a Manchúria, território norte-americano, tudo isso é um absurdo. Então, tu só pode ficar com a A, né? Então, tem essa vantagem também. Boa parte das alternativas que o Enem oferece são verdadeiros absurdos. Só uma tem lógica, né? Se tu tiver um mínimo conhecimento e buscar esse conhecimento dentro de ti, tu consegue ver que isso tudo, depois da A, tudo que vem abaixo é um absurdo total. Vamos para a última questão do Enem. Então, a questão anterior, 4, deixa eu voltar lá de novo. 4, a resposta é letra A. O Japão tinha uma política expansionista? Tinha. Nós vimos isso em relação à Ásia. Esse expansionismo japonês era sempre feito através da guerra. Era verdade, era de natureza bélica. Bélicos tem a ver com guerra. Tá? Diferente da doutrina Monroe, bem diferente. Porque eles diziam que a Ásia era deles. Né? Não que a Ásia tinha que ser dividida entre todos os asiáticos. Como a doutrina Monroe dizia, a América tem que ser dividida entre os americanos. Né? A doutrina deles não é que a Ásia tem que ser dividida entre os asiáticos. A doutrina do Japão é que a Ásia tem que estar sob controle dos japoneses. Né? Vamos para a última pergunta. Então, a 4 é a letra A. A quinta questão. A questão do Enem sobre a Segunda Guerra Mundial, 2008, em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês, à época, Neville Chamberlain, sustentou sua posição política. 1939, isso, quase começando a Segunda Guerra Mundial. Não necessito defender minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Se é o ministro inglês falando que foi à Alemanha. Pessoal, valendo aí uma caixa de bombom. Quando nós voltarmos aí para o aluno que relacionar isso com o que nós falamos. Quando é que os ministros da Inglaterra e França foram à Alemanha atrás de Hitler? Por que eles foram lá? Quem é que lembra? Vamos ver aí. Para assinar o Tratado de Munique. Muito bem, meu amor, exatamente. Então, aqui, esse Chamberlain é um dos que foi enviado, primeiro-ministro, que foi lá na Alemanha, passou aquele fiasco todo correndo atrás do Hitler, lembra? Foi a Berlim, o Hitler não estava, foi atrás dele, em Munique, para assinar o Tratado de Sudetos, ou Munique, é a mesma coisa, em que eles entregavam para o Hitler a região de Sudetos, e em troca o Hitler jurava de pé junto que não ia invadir a Tchecoslováquia e não tinha mais planos de invasão. Bom, muito bem, relacionamos a pergunta com o conhecimento que nós já temos. Vamos continuar lendo aqui a afirmação do primeiro-ministro. Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Mas uma informação que nós sabemos que um mês depois que os nazistas se apossaram da região dos Sudetos, através do Tratado ou Acordo de Munique, ou Tratado e Acordo de Sudetos, eles invadiram a Tchecoslováquia. Então, aqui o ministro está se defendendo. Ele está dizendo, olha, não foi por causa do Tratado de Sudetos que a Tchecoslováquia foi destruída pelos nazistas. Ele já ia invadir aquilo lá de qualquer jeito. É isso que ele está tentando dizer aqui. Vamos continuar. Mas eu também tinha outro propósito ao ir até... Munique. Era de prosseguir com a política
por vezes chamados de apaziguamento europeu. Nós falamos isso no período entre guerras, que a Primeira Guerra foi tão terrível que Inglaterra e França faziam de tudo para que não houvesse uma nova guerra. Isso aí foi chamada campanha do apaziguamento. E Hitler repetiu o que havia dito, ou seja, que os Sudetos era uma região de população alemã. Lembra que a gente conversou sobre isso? Uma das desculpas do Hitler para se apossar da região dos Sudetos é que era uma região que estava nas posses da Tchecoslováquia, mas a população, 70% era alemã. E como ele tinha feito a promessa que a Alemanha estaria aonde os alemães estavam, ele tinha que tomar essa região e anexar a Alemanha nazista. Essa foi uma desculpa que o Hitler deu, né? E que era a sua última ambição territorial na Europa. Lembra, nós também falamos isso, que Hitler falou para os primeiros ministros de Inglaterra e França que ele só queria isso aí, não queria mais nada, ele queria a paz, era um homem de paz, mas que ele tinha que tomar a região dos Sudetos, porque ele tinha prometido aos nossos amigos arianos, aos nossos amigos germânicos, que a Alemanha estaria onde os alemães estão. Ou seja, onde tivesse uma população de maioria alemã, seria anexada à Alemanha nazista. A pátria-mãe, como eles dizem. Né? Então, tudo isso aqui nós vimos, né? E que ele jurou de pé junto que depois de ter a região do Sudetos, você não queria mais nenhuma conquista militar territorial, né? Não queria mais nada, ele queria paz. Bom, vamos continuar lendo, então. Sabemos que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, infere-se que, sabe-se que, determina-se que, né? De novo eu fiz isso, meu Deus. Deixa eu ver. Mas não, tá sensível, não consigo nem mexer. Bom, letra A. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Isso é verdade ou não é, gente? O Hitler, depois dos Sudetos, ele realmente queria parar ou ele queria conquistar mais regiões da Europa? Vamos lá, gente. É verdade ou não é? É verdade. É verdade? O Hitler nunca escondeu de ninguém que ele queria reconstruir o Terceiro Reich, que era o Império Alemão, o Império Germânico, que, segundo ele, duraria 1000 anos. Então, é verdadeira. A grande ambição do Hitler não era parar aqui na região dos Sudetos, não era parar depois da Tchecoslováquia, era dominar a Europa toda e, quem sabe, o mundo. Né? Então, a está correta. Vamos ver as demais. A aliança entre Inglaterra, França e Rússia poderia ter salvo a Tchecoslováquia. Gente, a Rússia nem era aliada da Inglaterra e da França. E o próprio texto afirma que nem mesmo a Rússia teria salvo a Tchecoslováquia. Então, a B está errada. O rompimento desse compromisso, vamos ver a C agora, inspirou a política de apaziguamento europeu. O próprio texto diz que a política de apaziguamento já existia antes do Tratado de Sudetos. Então, a C está errada. Vamos ver a D. A política de apaziguar, a política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Não. A França, que era a principal aliada da Inglaterra, também tinha essa política de apaziguamento. Tanto é que eles saíram, descambaram lá da Inglaterra e França para ver se convenciam o Hitler a parar com os desejos de dominação. Letra E. A Manchúria era um território... Desculpe. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Não, ele próprio disse que nada teria salvo a Tchecoslováquia da destruição, que o Hitler realmente já tinha planos de invasão. Né? Então, mediante tudo isso, a única resposta correta é letra A. Ok? Letra A. Pessoal, já são 7h50. Vamos encerrar por aqui. No último horário, nós continuamos. Falamos um pouco mais sobre essas questões e vamos entrar em Guerra Fria. Muito obrigado a vocês. Tá? Eu vou encerrar a minha apresentação aqui. Agradecendo a vocês pela atenção. Eu vou deixar esse material lá na plataforma também,
ok? Para que no futuro, se vocês desejarem, é claro, vocês possam rever as questões do Enem e ponderar mais por suas respostas. Ok? Muito obrigado, um bom dia e até breve.